dei aqui, né? É uma contração. Então, isso é uma dica, né? O onde se refere a lugar. O enquanto se refere a tempo. Enquanto estava no metrô. No tempo em que estava no metrô. No momento em que estava no metrô. Então, a gente indica aí um tempo. Gabarito, letra A. Beleza? Agora, como vocês que mandam, a gente acabou de fazer aí em menos de 30 minutos, a gente acabou de fazer uma revisão da nossa banca Selecom, que a gente destinou mais tempo aí, porque tem um concurso bem iminente prestes a acontecer, que é o da Polícia Militar de Sergipe. Agora, como vocês que mandam, vocês vão escolher. Coloquem aí no chat qual é a próxima banca que vocês querem trabalhar. Instituto Darwin? Pronto, na hora. Vocês que mandam. Vocês viram aí que vocês não mandam nada, né? Eu que fiz aleatório aqui. Mas bora lá. Instituto Darwin. A gente tem um padrão que aconteceu muito em 2024, principalmente nesse segundo semestre, que foi a banca trazer fragmentos do texto. Fragmento 1, fragmento 2 e fragmento 3. E depois ela vai e pergunta, respectivamente, quais são as tipologias textuais presentes em cada um desses trechos. Então você vai ter que dizer se o fragmento 1 é narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo, argumentativo, aquelas tipologias que a gente apresentou lá no início da nossa live, beleza? Então vamos ler aqui, ó. Vamos pensar. Do avião bombardeiro B-29, o Enola Gay foi lançada eu não sei se é gay ou é gay, eu tô lendo aí. Foi lançada na primeira cidade a bomba de codinome Little Boy, bomba de fissão de urânio, no dia 6 de agosto de 1945. Quando a gente analisa esse trecho, a gente sabe que está acontecendo o quê? Estão contando uma história. Do avião bombardeiro B-29, o Enola foi lançada, estou contando uma história. Foi lançada com o codinome Little Boy no dia 6 de agosto de 45. Quando a gente conta uma história, essa história já aconteceu, né? Então, estou contando uma história. Se estou contando uma história, o nome desse tipo textual é uma narração. Uma narração. Então, beleza. Item de número 2. As diversas explosões de bombas ouvidas ao longo do filme são sentidas com tamanha perfeição sonora que quem escuta chega até a esboçar uma reação de tapar os ouvidos, enquanto tamanho é o realismo do som. O que acontece quando a gente lê esse fragmento? Quando a gente lê isso daí, tá falando aí do cinema, não é? As diversas explosões de bombas ouvidas ao longo do filme. Aí você já começa a imaginar um cinema com várias cadeiras, você sentado em uma das poltronas e escutando o som bem alto, até que chega a esboçar uma reação de tapar os ouvidos. Então você vai imaginar as pessoas tapando os ouvidos, né? Do realismo que é o som. Você imagina uma cena na sua cabeça. Então a gente vai dizer que isso é uma descrição. Está descrevendo um cenário, não é? Uma descrição. A descrição ela pode ser tanto de espaços, de cenas, de cenários, quanto de pessoas, né? Por exemplo, o professor Matheus Iata tem cabelos loiros, não sei o quê, e aí começa a descrever. Pode ser tanto de pessoa quanto de objetos, espaços. Uma curiosidade que eu lembrei aqui é que existe tapar e tampar com M, tá? São formas variantes da língua. Existe um consenso de que você tapa aquilo que não tem tampa. Por exemplo, o ouvido não tem tampa, então você tapa os ouvidos. Agora, quando tem tampa, aí você tampa. Por exemplo, tampar a panela, porque tem tampa. É um entendimento aí muito interessante. Mas são formas variantes. E para finalizar, o item de número 3. Para mim, caso no futuro venha a ser produzido cinebiografia do pai da teoria da relatividade, o ator deve repetir o seu personagem. Isso daqui é o quê? Opinião, ó. Para mim, o ator deve repetir o seu personagem. Então a gente vai dizer que isso daqui é uma dissertação argumentativa. É um texto argumentativo. Em nenhum momento a gente vai ter aqui instrução. Olha, coloque 2 xícaras de açúcar. Ou instrução de como montar um objeto, por exemplo. Em nenhum momento a gente tem injunção. Então a gente já eliminaria aí o item, a letra C, não é? É só a letra C que tem injunção. Então a gente fica com narração, descrição e argumentação. Narração, descrição e argumentação.
Gabarito fica sendo, então, letra A de Antártica original, Antártica Sub-Zero, Ambev, Amstel, Ice, sabor tangerina e limão. Brincadeira, galera. Ice é com a letra C, tá? Mas eu sei que vocês não sabem nem o que é Ice, né? Nunca chegaram a ingerir, enfim. Vamos lá. Questão de número 8, mais uma questão aí da Banca Instituto Darwin. O que essa banca mais ama fazer? Ela tem um padrão que é fazer o sobrescrito do Word, galera aí da informática. O que é o sobrescrito? O sobrescrito é colocar esse númerozinho em cima aí da palavra, ó, em cima da palavra. Então, o que acontece? Vou tentar agora agilizar, que a gente vai fazer 25 questões em homenagem ao ano que está vindo, 2025. Então vamos agilizar. É uma questão de acentuação. Acentuação é muito comum em todas as bancas. Então vamos analisar aí essas duas palavras que estão, ó, destacadas. A palavra publicitária e a palavra atrás. Então vamos colocar aqui, ó, publicitária. Pessoal, olha só. Quando a gente faz questão de acentuação, qual é a maior dica? Destaca a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte. Como é que eu sei a sílaba mais forte? Eu posso proferir a palavra Maria. Maria é o ri. Mas se a palavra tiver acento, não precisa nem pensar, ó. Se a palavra tiver acento, não precisa nem pensar. É só você destacar aí a sílaba que tem um acento. Tá, agora falta saber qual é a sílaba, se é a última, penúltima ou antepenúltima. É essa a sílaba tônica. Vamos memorizar o seguinte: se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Quando tem um encontro vocálico, o final fica juntinho. Então, acento no vizinho, final fica juntinho. Acento no vizinho, final fica juntinho. Essa baitolagem que a gente acabou de decorar ajuda demais, galera, demais. Porque essa é a famosa paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona que termina em ditongo. A banca vai dizer paroxítona que termina em hiato, não. Paroxítona que termina em ditongo. Acento no vizinho, final fica juntinho, não separa. Quem separa é o hiato, tá? O ditongo fica junto. E qual é a outra palavra? A palavra atrás. Ó, se tem acento, já é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica aqui, no caso, é a última, que é uma oxítona. E quais são as oxítonas que a gente acentua? Aquelas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S. Tem também o EN e o ENS, não é? Então, vamos lá. Qual é o nosso gabarito, então? A gente tem uma paroxítona terminada em ditongo e a gente tem uma oxítona terminada em A, seguido de S. A gente não tem paroxítona terminada em hiato. A gente não tem proparoxítona. A gente tem paroxítona que termina em ditongo. E por último, a gente não tem paroxítona, a gente não tem oxítona terminada em S, a gente não tem oxítona terminada, aí aqui sim, né? Mas o único que os dois estão corretos aí é a letra C, tá? Professor, e se eu quiser saber se o ditongo é crescente ou decrescente? A Banca Instituto Darwin só vai cobrar isso daí se lá no edital, junto com a acentuação gráfica, ela colocar lá o nome fonologia, tá? Mas qual é a dica? Tá vendo esse ditongo aqui? Se ele começar, vamos colocar aqui, ó, se ele começar com a letra I ou então com a letra U, você fecha o olho e marca assim, ó, crescente. Pronto. Se o seu edital tiver lá fonologia, basta lembrar isso. Não começou com a letra I, então é porque ele é crescente. Aqui, ó, não é decrescente, tá? Só essa dica aí. Gabarito, letra C. Questão de número 9. No período do texto, existe também o Estatuto do Idoso, que o protege, e há um projeto de lei, número tal de 2023. O termo destacado exerce a função gramatical de... Pessoal, isso daqui é um assunto muito delicado. Por quê? Porque de vez em quando as bancas gostam de cobrar, especialmente na área militar, porque pega muito, ó. A gente tem O e A. Classe de palavra que, inclusive, a nossa banca Selecom ama, é um dos tópicos mais cobrados. OIA, a gente cresceu a vida toda aprendendo assim, ó. OIA, artigo definido, não foi? OIA, artigo definido. Quais são os artigos definidos? A gente tem O, A, Os e As. Só que a banca vai pegar, por exemplo, a letra O e vai colocar em outro contexto. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o O.
Quando o ele puder ser substituído por ele, a gente vai dizer que, na verdade, agora ele é um pronome. É o famoso pronome oblíquo. Da mesma forma, a gente tem também o pronome a, quando o a pode ser trocado por ela, no caso. Quando eu digo assim, ó, vamos dar um exemplo. Ela o ama. Quer dizer o quê? Ela ama ele. Ela ama ele. Então, esse o não é artigo. Esse o é o quê? Pronome oblíquo. Só que o o, ele também pode ser trocado por aquilo. O o também pode ser trocado por aquilo, por isto, algum pronome demonstrativo. Se der para ele ser trocado por aquilo ou por isto, a gente vai dizer que é pronome demonstrativo. Pessoal, mais uma vez lembrando aqui que esta live é uma live de uma retrospectiva do que mais tem caído em prova, dessas principais bancas. E esse caso aqui é uma pegadinha absurda, muita gente erra. Então, olha só, por exemplo, quando eu digo assim, ó, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É o nome de um filme, né? Nome grande de filme. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Esse ó pode ser trocado por aquilo, ó. Eu sei aquilo que vocês fizeram no verão passado. Então, no exemplo de baixo, o ó é um pronome demonstrativo. Aquilo, lembra que demonstra, né? Se deu para trocar por aquilo, pronome demonstrativo. Se deu para trocar por ele, pronome oblíquo. Então, olha só, existe também o Estatuto do Idoso, que o protege, ou seja, que protege ele, o idoso, né? Que protege o idoso. E há um projeto de lei tal. Então, esse O, no caso, é um pronome oblíquo, gabarito, letra B, pronome oblíquo, tá? Existe pronome oblíquo átono e tônico. Quando é que é tônico? Quando tem preposição. Aqui, ó, não tem preposição, é átono, é só isso. Por exemplo, ela gosta de mim. Esse mim é pronome oblíquo, mas como tem preposição, é tônico. É só isso, só para... Eu sei que alguém vai ter dúvida sobre isso, então só adiantando, beleza? Então isso está em alta. O O pode ser artigo definido. Quando que é artigo definido? Quando acompanha um substantivo. Por exemplo, o carro acompanha um substantivo. O O pode ser um pronome... Opa, marca texto. Pode ser um pronome oblíquo e o O também pode ser um pronome demonstrativo. Muito cuidado, tá? Então vamos lá para a nossa última questão aí do Instituto Darwin, com um tópico que sempre cai nas provas de concurso, que é a função do quê? Então vamos recapitular com o bizuzinho de sempre. O que, quando der para ser substituído por isso, a gente vai dizer que nós temos aí uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante. Quando der para ser substituído por qual, a gente vai ter, no caso, um pronome relativo. Se tiver alguém aqui que nunca estudou para concurso, que está começando agora, isso, bizu salva vida, tá? Bizu salva vida. Você pode não saber de nada, mas cai uma questão dessa, só com isso você acerta. Então, olha só, vamos destacar aqui os quês. Analise a sentença a seguir, extraída do texto. Qualquer pessoa que se deixe fotografar hoje sabe que é assim. Qualquer pessoa a qual... Lembrando que o qual é o qual e suas variações aqui, né? Pode ser o qual, a qual, os quais. Então, olha só, qualquer pessoa a qual se deixe fotografar hoje sabe isso. Deu certo, não foi? O primeiro deu certo trocar por qual, então é um pronome relativo. O segundo deu certo trocar por isso, é uma conjunção integrante. Então, nosso gabarito fica sendo letra C, pronome relativo, quer dizer, letra D, né? Desculpa. Pronome relativo e conjunção integrante, respectivamente.